Sobre outro bom jogo de amanhã, São Paulo e Grêmio. Os dois times se enfrentam lá no Morumbis, em São Paulo. O Grêmio afundado na zona do rebaixamento, tentando se reencontrar no Brasileirão. Conseguiu uma classificação importante para a próxima fase da Copa do Brasil no meio da semana, ao vencer o Operário, né, do Paraná. E agora esse jogo duro, né, porque o São Paulo está embalado, jogando em casa diante da sua torcida. Mais uma vez deve ter um grande público lá no Morumbi. E a gente vai colocar aqui para vocês a provável escalação de Luiz Ubeldia para esse jogo contra o Grêmio. A escalação deve ser essa daí, ó, que a gente vai mostrar agora, ó, com o Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda e Ferrarese, né, que voltou da seleção venezuelana, formando a zaga então ali com a Arboleda, e o Wellington na lateral esquerda. Vale lembrar que o Alan Franco tá fora do jogo, né, então o Ferrarese entra no lugar dele. No meio-campo, outro desfalque, né, Luiz Gustavo vinha sendo titular nos últimos jogos, está suspenso, por isso entra o Bobadilha ao lado do Alisson, o paraguaio Bobadilha. Se recuperou de lesão também, o Bobadilha ficou fora um tempo, Copa América com amidalite. Isso. Aí não estava fora imediatamente do time. Aí o trio de meias ali com Lucas Moura, Luciano e o Ferreira, Caleri no ataque. Acho que o quarteto de frente ali, pelo menos para mim, é o quarteto que eu mais gosto do São Paulo. O Lucas Moura, ora por dentro, ora por fora, se revezando com o Luciano. Mas é um time que está engrenando, é um time forte para jogar contra o Grêmio. Né? O funcionamento dessa formação, basicamente, não o quarteto exatamente, mas o Lucas partindo da direita e o Luciano por dentro, chegou a ser difícil de ajustar no início, né? Os primeiros jogos obrigaram o Lucas a fazer um papel muito aberto pela direita, por vezes de esperar que a bola chegasse, esperar um pouco mais aberto. Isso tirava um pouco as possibilidades dele de surpreender um pouco, não tirava o melhor do Lucas, né? E aos poucos o Zubeldia vai encontrando uma formação, o Igor Vinícius é um lateral de mais passagem, aos poucos acho que o Rafinha vai voltando, né? O Rafinha jogou só 7 minutos no jogo. Você vê qual vai ser a proposta do Zubeldia, né, para essa posição, né? Se ele quer um lateral mais de passagem ou se quer um lateral mais... É que o Rafinha, ele melhora demais o início da construção de jogo do São Paulo, né? Pela característica dele de saída de bola. Mas veio de uma parada razoavelmente longa, entrou alguns minutos contra o Atlético Mineiro. Praticamente não jogou no Brasileirão. O fato é que foi se construindo uma dinâmica ali que permite ao Lucas vir um pouco mais por dentro, receber a bola numa zona do campo em que ele cria mais imprevisibilidade para o adversário. Acho que isso tudo ajudou nesse momento de melhora do São Paulo. O São Paulo vinha de 4 vitórias seguidas, perdeu um jogo para o Atlético, que foi um jogo muito equilibrado, duro, bem jogado. O São Paulo não fez uma partida ruim, longe disso. Teve a controvérsia, né, da questão do gol do Paulinho. O fato é que o São Paulo tendo um bom momento, assim, e o Grêmio com muitos problemas, a gente vai ver daqui a pouco. Vamos dar uma olhada então na provável escalação do Grêmio, para o Grafa também falar sobre os dois já. O Grêmio que vem de vitória importante, classificação, passagem na Copa do Brasil, para tentar ajudar o Grêmio nessa recuperação no Campeonato Brasileiro. O Grêmio que hoje é o 18º colocado com 11 pontos. É verdade que tem 3 jogos a menos que o Corinthians, por exemplo, que tem 17, mas precisa começar a vencer, porque não adianta nada se ter jogos a menos se você não consegue fazer pontos, né, Grafa? Provável time do Grêmio é esse aí, ó. Marquezinho no gol, João Pedro na lateral direita, Jeromel, Rodrigo Eli, os 2 zagueiros, e o Reinaldo na lateral esquerda. Meio campo com Vidia Sante, Dodge, PP e o Soteldo. No ataque, o Gustavo Nunes, o Gustavinho ou o Galdino e o Pavon. Precisa ver como vai ser essa formação, né? Porque tudo indica que deva ser o Soteldo mais do lado esquerdo, né? Fica mais claro isso se ele optar pelo Galdino, né? Que, começando por dentro, o Soteldo vai para o lado esquerdo. Se ele optar pelo Gustavo Nunes e pelo Pavon, é possível que ele tenha até o Soteldo mais livre pelo meio, jogando uma formação com 2 atacantes, fazendo os pontas virem por dentro. Confesso, Grafa, que eu não gosto do Soteldo muito solto. Eu prefiro quando o Soteldo está mais fixo do lado esquerdo. Eu acho que ele é muito mais perigoso jogando na ponta do que por dentro. Ele ficou no Santos, né, caracterizado por essa característica dele, né? Ali em cima da linha, no 1 contra 1, no mano a mano ali, aqueles cortes secos, o drible dele, encontrar o cruzamento, o atacante bem posicionado. Mas é um jogador que pode fazer essa função também. Na seleção venezuelana ele joga dessa forma, né? Ele joga com mais liberdade, se movimentando. Mas para mim o Renato ainda deve estar esperando amanhã, depois do almoço, ainda o pessoal de análise de desempenho, fazer os testes com a rapaziada lá, ver quem tem condições, porque é difícil. A parte física para o Grêmio é a mais que dificulta bastante, são jogadores experientes. Como você falou, precisa vencer no Brasileiro, conseguiu a classificação na Copa do Brasil que dá uma moral, que dá uma força a mais,
Mas é um compromisso muito difícil com o São Paulo no Morumbi, bastante ingressos vendidos já, a torcida do São Paulo se mobilizando para o Morumbi amanhã. É um jogo difícil para o Grêmio, mas o Renato ainda acho que aguarda amanhã, ainda após o almoço, ainda para definir a equipe ainda. Acho que ele não tem essa equipe totalmente definida ainda não. Lembrando que Kahneman tomou cartão vermelho, né? Contra o Cruzeiro, tá fora. Perdeu o Kahneman, Gustavo Martins. Gustavo Martins. O Gemerson, que foi contratado, né? Mas não foi... Ele já está até regularizado, mas... Tá com dores, né? Mas ainda não está pronto para jogar. Cristaldo tá fora. O Edenilson é dúvida, vai ser avaliado ainda amanhã, por isso que também nem apareceu ali no campinho, vinha jogando o Edenilson. Pelo menos tem a volta do Carvalho, né? Isso. Que não tinha participado dos últimos jogos. Vamos aguardar como é que será esse Grêmio São Paulo. Lembrando que Rames Rodrigues ainda não está à disposição. Aliás, tem uma manchete aí do GE para mostrar para vocês, olha só, que ele vai comemorar, vai fazer uma festinha para comemorar o aniversário, né? Ele que foi eleito o melhor jogador da Copa América. E deve se reapresentar ao São Paulo apenas na semana que vem. Se será aproveitado, de que maneira será ou não, e com que disposição ele voltará ao São Paulo, é o que veremos nos próximos capítulos. O que é que você imagina que vai acontecer, hein, Grafa? E como é que você imagina que esteja a cabeça do Rames nesse momento, depois desse turbilhão de emoções? Cara, pelo qual ele tem passado. É difícil a gente tentar cravar alguma coisa afirmada, até porque a gente não sabe como é que está a comunicação entre ele e o São Paulo, se vai haver a possibilidade dele ser utilizado de uma forma melhor, numa condição melhor, o seu posicionamento dentro da equipe. Ele me mostrou que condições de jogar ele tem, né? Qualidade para isso ele tem. Mas essa relação Rames-Rodrigues-São Paulo aí tá bem complicada. Eu acho que é importante também ele esfriar um pouco a cabeça, celebrar o aniversário dele, assim como o Richard Rios também vai ficar mais uns dias também descansando junto da família. É importante para o jogador voltar com a cabeça nova, mas pelo que eu venho acompanhando aí, parece que a vontade dele é sair, né? É partir para o futebol espanhol. Mas veremos as cenas dos próximos capítulos, viu, Felipe? É preciso aguardar quais serão as propostas que vão chegar, né? Imagino que devam chegar algumas propostas para ele, todo mundo está ciente da situação dele. Tem que ver se o São Paulo quer que ele continue também, se ele quer continuar também, porque a partir do momento que um dos dois lados não quer, não rola. Grafa, por tudo que está rolando e por tudo que já aconteceu, eu tenho a impressão de que o São Paulo prefere vender o Rames, né? Se pintar uma boa proposta... eu tenho a ideia de que o São Paulo deve estar agradecendo a grande competição que ele fez, né? Ter sido eleito o melhor jogador da Copa América, para que as propostas possam aparecer e o São Paulo se livrar desse, entre aspas, problema, né? Porque, convenhamos, o que ele demonstrou até aqui no São Paulo não foi o Rames animador. da Copa América não é um problema. O Rames da Copa América é uma solução em qualquer lugar. Exato. A questão é saber... O problema é que o Rames da Copa América não foi assim no Olympiacos, não foi no São Paulo, não foi no Everton, não foi... né? Ele está disposto a ser essa solução para o São Paulo também? O plano dele de vida, de carreira, é tentar recuperar espaço no São Paulo, mostrar que ele pode jogar o futebol lá dos Estados Unidos no São Paulo? Aí ele pode solucionar problemas. E aí o problema, entre aspas, mas aí um outro tipo de problema, passa a ser o treinador. Que é encontrar um espaço no time que você não sacrifique tanto outros jogadores. Porque não é fácil criar nesse São Paulo que vai ganhando forma e uma maneira de jogar que está sendo competitiva nesse momento, um jeito de jogar que o libere totalmente de funções sem bola, sem desacomodar outros jogadores. É uma equação que não é tão simples de fechar. Então, entender primeiro o que deseja o Rames, para ver para que o São Paulo possa aproveitá-lo da melhor forma ou não. Vamos aguardar. Semana que vem, acho que a gente já deve ter um posicionamento da diretoria do São Paulo sobre o futuro de Rames Rodrigues. Outro jogo de amanhã é briga mais embaixo da tabela, né? Barra Funda com as informações do São Paulo. Boa noite, Zé. Como que o professor Zubeldia está arrumando o time para o jogo de amanhã contra o Grêmio no Morumbi? Fala, Michele, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a edição de hoje do Gazeta Esportiva. Pois é, tá arrumando e arrumando do jeito que dá. Jogo importante amanhã lá no Morumbi, às 20 horas. São Paulo e Grêmio, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo encerrou hoje aqui no CCT da Barra Funda a sua preparação para essa partida. O tricolor tá na 6ª posição do Campeonato Brasileiro, tem 27 pontos. Tá ali na parte de cima da tabela, tá só a 6 pontos
pontinhos do líder da competição hoje. Então, assim, ainda briga por título. Esse é o entendimento aqui no CCT da Barra Funda, aqui nos bastidores do São Paulo. Para essa partida diante do Grêmio, o técnico Luiz Ubeldia não vai ter o Alan Franco, que está suspenso, foi expulso na última rodada do Brasileirão, lá contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Não vai ter também o Luiz Gustavo, que tomou o terceiro cartão amarelo. Então o professor Luiz Ubeldia vai ter que mexer nesse time. Muito provavelmente São Paulo vai com Rafael, Igor Vinícius numa lateral, Wellington na outra, Arboleda e também o Ferrarese ali no miolo de zaga. Ferrarese que estava disputando a Copa América, e Bobadilha, Alisson, Luciano, Lucas, Ferreirinha e o Caleri. Este é o provável São Paulo para amanhã. Trarei o pré-jogo para vocês aqui a partir das 18 horas de amanhã no Gazeta Esportiva. Repito, jogo começando às 20 horas. Sobre Rames Rodrigues, rapidamente uma informação aí. Ele ainda não tem data para se reapresentar aqui no São Paulo, depois de ter participado lá da Copa América com a seleção da Colômbia. Não joga amanhã, claro, não se reapresentou ainda por aqui, mas o Rames vai fazer uma festona aí para comemorar os seus 33 anos. No último dia 12 ele comemorou, fez 33 anos, então primeiro vai fazer essa festinha aí com a rapaziada toda dele e depois vai acertar uma data para retornar aqui ao São Paulo. Mas a informação que eu tenho é que muito provavelmente trouxe isso aqui ontem no Gazeta Esportiva, ele não joga mais pelo São Paulo. A aguardar as cenas dos próximos capítulos, né, Michele? Devolvo para você, daqui a pouquinho tem informação de bastidor aqui, mais informação de bastidores do São Paulo no Gazeta Esportiva, tá bom? Valeu, Zé. Obrigada. José Paz, ó, sempre trazendo muito mais para vocês. E aí, Paulo? Essa questão do Rames jogar mais, é um jogador que bem conversado. É como nós estávamos conversando ontem, né? Até o Garrafa deu a ideia que vai o Rames lá, dar uma nota, fala o que está pensando, o que quer. Seria muito mais fácil do que a gente ficar fazer uma coletiva, né? Faz uma coletiva abre o coração, né, velho? O clube vai deixar ele dar uma coletiva? Mas seria legal. O torcedor quer escutar dele, né? Porque nós estamos falando aqui, o Zé fala lá, mas fala você, Rames, fala você. Fala pra torcida, fala o que você quer. Quer ficar, não quero ficar, eu quero oportunidade, não quero. A torcida quer escutar. Porque assim, o que falta, em primeiro lugar, é um grande desperdício você ter um talento desse que custa o que custa por mês, encostado. Ponto 1. Ah, mas ele é chinelinho. O técnico também tem que adaptar o time para ele jogar. Eu acho que falta, em primeiro lugar, o que ele quer. Sim, ponto de partida. Tô com vontade. Vou comprar a briga, pessoal. Tudo mudou a partir de agora da Copa América, né? Esse seria um cenário legal, bacana para o São Paulino, para o Rames. Mas aí é o quê? O técnico não é mudar o time todo para o Rames, mas fazer uma adaptação ou outra e botar o cara para jogar. Justo. E o cara mostrar que está com vontade. Mas ao que parece, essa grande Copa América que ele fez, ou essa ótima Copa América, vai servir para o São Paulo arrumar um comprador para ele. É o que fica claro para mim. É verdade. Valoriza Tomara, porque aí é bom para o São Paulo, é bom para ele, que não está jogando no São Paulo, e pelo menos consegue vender, porque não conseguiu vender até agora. Sim. Mas seria bom ele falar, né? Seria. Fala. Vamos ver se consegue primeiro ser vendido. Aí depois, quando ele for vendido, aí ele fala. Entendeu? Quem se encantou com o Rames Rodrigues na Copa América foi o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior. Com vocês, Olhar de Mestre. Ô, meu amor, não é que o Rames Rodrigues, aquele meia que o São Paulo está escanteando, quer vender, não põe para jogar. Esse cara foi eleito o craque da Copa América, jogando pela Colômbia, que não foi campeão. Isso num torneio em que tinha lá o Vini Júnior, tinha o Messi. É que o treinador atual, em geral, ele não sabe distinguir a figura do meia armador da figura do meia ponta de lança, o meia ofensivo e o volante, o tal de segundo volante. E com isso, ele subtrai do futebol a inteligência, a percepção, o lançamento, a capacidade de armar uma equipe. E, consequentemente, o futebol fica pobre, fica mais físico do que artístico, né? É o mundo atual, né? Beijos, meu amor. Beijos, querido mestre.